Assunto sempre para ele, Danilo Moliterno, já aqui ao meu lado. Tudo bom, Danilo? Bom dia. Tudo certo. Bom dia, sextou, né, Carol? Pois é, Bom dia né? a todos que acompanham o novo dia. Ufa! Que semana arrastada para a gente encerrar janeiro daquele jeito, né? Não passa, mas chegamos à sexta-feira. Chegamos finalmente ao finalzinho do primeiro mês desse ano de 2026, que promete, né? Muita notícia. Bora acelerar então pelas estradas do Brasil, porque o que o Danilo vai trazer para a gente? Tivemos em 2025 uma redução do número de pontos críticos em rodovias. Primeiro, bora para essa definição, né, Danilo? O que seriam esses pontos críticos e o que contribuiu também para essa redução, para essa queda? Pontos críticos seriam basicamente falhas graves que a gente tem em infraestruturas aqui no país. No caso específico, a gente está falando em rodovias que geram basicamente dois grandes problemas. Problema número 1, dificulta o fluxo no trânsito, dificulta o fluxo de caminhões, de carga, também de passageiros, também de outros veículos que passam nas estradas. E um segundo problema que é muito importante, para além desse fluxo que fica dificultado, é de que prejudica a segurança. A gente sabe o quanto um buraco na pista, por exemplo, pode prejudicar a segurança do passageiro, daquele que está utilizando aquela via. Então a gente tem essa boa notícia, que é de que no ano de 2025, segundo um levantamento da CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte, a gente teve uma diminuição nestes pontos críticos nas estradas brasileiras, uma diminuição de 12,3%. A gente hoje tem cerca de 2.100 pontos críticos nas nossas estradas. A gente tinha no ano retrasado, cerca de 2.400 pontos críticos. E aí a gente fala bastante sobre sustentabilidade aqui no nosso quadro no CNN Mobilidade, e vale a gente mencionar que isso também diz respeito à sustentabilidade, porque a gente está falando de um fluxo mais eficiente, de um fluxo mais adequado de veículos nas rodovias, que permite com que a gente tenha, portanto, menos emissões de carbono. Mas é claro, quando a gente abre esse leque e fala de ESG como um todo, a gente também inclui esse benefício que a gente tem, no caso, aos passageiros, como mencionei, a segurança de quem está utilizando esta rodovia. E é muito interessante a gente falar um pouquinho mais sobre estes dados para entender quais são os principais pontos críticos que a gente tem das nossas infraestruturas. Para a gente ter uma ideia, falei sobre buracos, 80% dos nossos pontos críticos são buracos. A maior parte destes pontos críticos, de fato, são buracos que, como mencionei, dificultam o fluxo e também prejudicam a segurança dos passageiros. Acidente, né? Exatamente. E aí, na sequência, a gente tem também erosão de pista, que aparece logo na sequência como o segundo ponto crítico que a gente tem com mais prevalência aqui no Brasil. E na sequência aparecem quedas de barreiras, aí sim um tipo de ponto crítico que é muito mais perigoso do que um buraco, mas a gente tem em menor proporção. A gente tem cerca de 57 quedas de barreiras em 2025 ao redor do país. E vale a gente mencionar que esses dois tipos de problemas que a gente tem, as quedas de barreiras e também a erosão na pista, são problemas que a gente costuma ter em áreas que têm mais risco geológico, áreas que têm mais problemas estruturais, então são realmente mais raros ao redor do Brasil. E um quarto ponto que aparece também são as pontes estreitas. Pontes estreitas que é um problema, mais uma vez, que a gente vê com menos prevalência, mas que, por exemplo, pode impedir que a gente tenha, muitas vezes, um caminhão de cargas que é de maior porte passando naquela região. E é claro, muito estreito dificulta novamente a nossa preocupação com a segurança. Então, essa é a boa notícia que a gente tem no ano passado com relação a esses pontos críticos. A gente tem basicamente uma diminuição essa relevante de 12,3%, que torna, isso segundo a CNT, que é essa principal entidade que representa o setor de transportes por aqui, a nossa infraestrutura um pouquinho mais segura e também, é claro, facilita esse trânsito, faz bem para esse trânsito, fazendo com que a gente tenha também menos emissões de carbono.